Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, espero que esteja tudo certo. Hoje é meu aniversário, entretanto, nós temos que trabalhar aqui, né? Temos que dar nossa aula, dar continuidade à nossa disciplina Direito Empresarial 2. E hoje, dando sequência também a um assunto que iniciamos na aula de ontem, que é em relação aos efeitos da falência. Veremos agora de forma mais aprofundada, né, esses efeitos que a falência vai gerar, começando pelos efeitos quanto à pessoa e aos bens do devedor, e também finalizando a aula de hoje quanto às obrigações do devedor, especialmente os contratos, tá certo? Então, vamos lá. Então, começando aqui em relação à pessoa e aos bens do devedor. O primeiro efeito aí, lógico, né, da falência em relação à sociedade empresária é a dissolução desta. Já em relação ao empresário individual, ou ARL, né, nós teremos também, no caso da ARL, a dissolução daquela empresa individual, e no caso do empresário individual, vai ser a falência deste, incluindo do próprio empresário, tá certo? Da pessoa do empresário. Tá bom? Então, quando eu falo de sócios com responsabilidade ilimitada, quando eu estou falando ali de tipos societários, perdão, tipos societários que admitem ali a presença de sócios de responsabilidade ilimitada. E quando eu falo de responsabilidade ilimitada, não há ali um limite para se responder, né? Não vai responder pelo capital social da empresa, não vai responder até o limite do que foi investido neste capital social, integralizado nesse capital social. Então ele responde ilimitadamente, tá certo? E nesse caso, quando se tratar de sócio desse tipo societário, ele também vai ser falido, tá certo? Então, os efeitos da falência em relação a uma outra situação que veremos também vai ser estendido à pessoa que era o responsável pela empresa, tá certo? O sócio com responsabilidade ilimitada, perfeito? Então, e além disso, um detalhe, né? Essa regrinha do sócio, do efeito ao sócio de responsabilidade ilimitada, também vai se aplicar ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Ou seja, se haviam dívidas, tá certo? Antes desse sócio aí, quando esse sócio foi retirado, se retirou, aliás, voluntariamente da sociedade, ou quando foi retirado, foi excluído da sociedade, se haviam dívidas que não foram pagas até a decretação da falência, ele também vai responder, mesmo que já não esteja mais como sócio daquela empresa, tá bom? Beleza? Em relação aos sócios com responsabilidade limitada, aí é uma outra situação, porque, como o próprio termo já diz, a sua responsabilidade se limita ali, né? Em relação ao capital social integralizado. Então, não vai haver a falência da pessoa, deste sócio, tá certo? Mas o que pode ocorrer é uma eventual responsabilidade pessoal desses cotistas e administradores. Perfeito? E a ação para responsabilizar pessoalmente os sócios prescreve em 2 anos, contados da onde? Contados do trânsito em julgado da sentença que encerra a falência, tá certo? Então, transitou em julgado a sentença que encerrou a falência, vai mais 2 anos para que seja ali, para que o juízo da falência possa apurar eventual responsabilidade de pessoal de cotistas e administradores dos sócios, né, de responsabilidade limitada. Tranquilo? Já vimos isso em outra aula, mas vamos relembrar um pouquinho, que é em relação aqui ao efeito da falência, que é a inabilitação empresarial, trazendo o destaque do seguinte: o falido, já vimos, né, fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da onde? Da decretação da falência até
a sentença que vai extinguir, né, as suas obrigações. Ou seja, se foi decretada falência e posteriormente tudo foi pago, tudo foi certo, o juiz vai lá e vai extinguir as obrigações daquele falido, e nesse caso ele pode ser reabilitado, pode voltar a exercer a atividade empresarial. Beleza? Uma outra situação é quando esse mesmo empresário também é condenado por crime falimentar. Nesse caso, aí não, aí o tempo de inabilitação empresarial ele vai perdurar quanto tempo? 5 anos após a extinção da punibilidade. Vamos supor que ele tenha sido condenado, a partir do momento que extinguiu a punibilidade, aí mais 5 anos de inabilitação empresarial, tá certo? Agora a pergunta é o seguinte, professor, tá bom, foi inabilitado, mas a sociedade empresária, os sócios serão inabilitados também? Não. Aí tem uma diferença, pessoal. Como que funciona? O empresário individual, é óbvio que vai à falência, né? E o sócio daquela empresa que tem responsabilidade ilimitada, beleza? Nesses dois casos, quando há a decretação da falência, os sócios de responsabilidade ilimitada, tá bom? E também o próprio empresário individual, eles vão ter esse efeito da inabilitação empresarial. Eles não vão poder ser sócio de outra empresa e o empresário individual não vai poder abrir uma nova empresa durante aquele prazo que já foi dito. Beleza? Até porque quando pensamos em sócio de responsabilidade limitada, quando pensamos em empresário individual, não há um patrimônio separado, não é verdade? Lembra das nossas aulas do semestre passado? Não há a separação patrimonial. Então, os efeitos que atingem a própria empresa também vai atingir o próprio sócio, o próprio empresário individual. Diferente é quando falamos aqui da nossa falência em relação à sociedade empresária. Por quê? Quem faliu foi a própria sociedade empresária, que é o empresário, e não os seus sócios. Portanto, os seus sócios não terão aí esse efeito da inabilitação empresarial, tá certo? É lógico que pode ser apurada a questão da responsabilidade pessoal deles, mas, em regra aqui, o que ocorre é o seguinte, a sociedade faliu, a sociedade que não pode, até extinguir as obrigações, voltar a exercer qualquer atividade empresarial. Tá bom? Os sócios não vão ser atingidos nessa questão da inabilitação empresarial. Beleza? Visto então aí sobre a responsabilidade, né, em relação aos efeitos da falência quanto à pessoa e aos bens do devedor, nós temos agora que verificar, analisar, que estudar o quê? Os efeitos em relação às obrigações do devedor. Entre os vários efeitos que a decretação da falência tem sobre as obrigações do devedor, podemos destacar algumas. Primeiro, a suspensão do direito de retenção do devedor sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Lembre-se que, a partir do momento que se decreta a falência, o que acontece com o devedor? Ele é afastado da gestão daquela empresa, da empresa falida, né? E aí tudo passa a ser gerenciado pelo administrador judicial. Por isso que suspende o direito de retenção do devedor sobre quaisquer bens sujeito à arrecadação posterior para realizar o ativo, para realizar depois a execução coletiva, né? Segundo, a suspensão do direito de retirada, que é a saída da sociedade, dos sócios, ou de recebimento de valor em relação às suas cotas, ações, por parte dos sócios, cotistas, né, ou acionistas da falida. Tá certo? Então ele não vai poder aí, nesse tempo, como efeito, vai ter suspenso o direito do quê? De sair da empresa e bem como de receber valores quanto às suas ações, às suas cotas naquela empresa falida. Tranquilo? A terceira situação é a cessação dos efeitos de mandatos conferidos pelo devedor antes da falência. Então, se o devedor, por
uma situação tenha conferido mandatos, né, a alguém, esses mandatos, né, eles serão cessados, tá bom? Na quarta situação aqui, nós temos a não exigência contra a massa falida de juros vencidos após a decretação da falência, ainda que previstos em lei ou em contrato, salvo se o ativo apurado for suficiente para pagar, inclusive a última classe de credores, ou seja, a dos subordinados. Então, eventualmente, com a decretação da falência, nós teremos aquele concurso de credores. Se por um acaso os ativos, o ativo, né, todos os bens da empresa que vão ser arrecadados e vendidos judicialmente, se eles forem suficientes para pagar todas as dívidas daquela empresa, incluindo a última classe de credores, que é aquela classe dos subordinados, né, aí é possível se exigir juros, tá bom, que venceram após a decretação da falência. Tranquilo? Caso contrário, não vai poder se exigir, ainda que esteja previsto em contrato ou em lei. A quinta situação aqui, nós temos que é a não resolução automática dos contratos bilaterais e unilaterais, que será abordada a seguir no próximo slide. E, por fim, o encerramento das contas correntes com o devedor, apurando-se os respectivos saldos. Beleza? Vamos conhecer então um pouquinho em relação a essa não resolução automática dos contratos. Porque a primeira coisa que vem à mente, a empresa faliu, né? O empresário faliu, os contratos estão extintos, estão resolvidos. Não, não é bem assim. Nós veremos no próximo slide por que não, tá bom? Vamos lá. Então, os contratos eles não vão se resolver automaticamente, né? O cumprimento do contrato ele deve acontecer como? Ele deve acontecer com o intuito do quê? De reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou, se for necessário, para manutenção e preservação de seus ativos mediante a autorização do comitê de credores. Então, esse objetivo o quê? Se eu for resolver os contratos, eu vou cumprir os contratos ou resolver os contratos, eu vou ter que analisar se vai reduzir ou evitar o aumento do passivo, porque nesse momento não é interessante se aumentar o passivo de alguém que está falido, não é verdade? Então, eu vou verificar se vai reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida. Nesse caso, eu posso continuar cumprindo aquele contrato. Ou, se é necessário para quê? Para manter e preservar os seus ativos, mediante a autorização do comitê de credores. Então, vamos pensar que eu tenho um maquinário, né? Ou tenho uma sede, ou tenho uma área que era utilizada para os funcionários colaboradores estiverem em seu momento de lazer, né, descansarem, e aquela área tem que ter manutenção. É jardim, é a parte hidráulica, é a parte de energia, é a parte elétrica, né? Então, nesse caso, para manter aquele ativo tendo valor, para manter aquele ativo funcionando, o maquinário, também é um exemplo, eu vou ter que continuar cumprindo aquele contrato de forma a manter e preservar aquele ativo, tá certo? Então, são essas duas possibilidades que há para o cumprimento do contrato após aí a decretação da falência. Agora, mesmo que não haja previsão contratual de resolução automática de contrato em caso de falência, né, à luz da lei, o que vai determinar a resolução ou não será o quê? A conveniência para a massa falida. Vai ser conveniente resolver esse contrato ou não? Tá certo? Por quê? Muitas vezes a manutenção de certos vínculos contratuais pode ser extremamente interessante para a massa, do ponto de vista da maximização do seu ativo, que é o exemplo que eu dei em relação ao maquinário, em relação a uma sede que precisa ser mantida atrativa. Não posso fazer perder valor. Entendeu? Então é interessante, é conveniente para a massa falida se manter aquele contrato sendo cumprido, sendo prestado aquele serviço, por exemplo, para se garantir que aquele ativo mantenha o seu valor, mantenha a sua capacidade de depois ser vendido por um valor alto e conseguir reverter isso para os credores que estão lá no concurso de credores, tá certo? Além disso, também há situações que a continuidade do contrato pode advir o quê? Recursos para o devedor, os quais posteriormente serão usados para saldar o seu passivo. Pensar em um contrato
no caso que o devedor tenha realizado, ou de prestação de fornecimento de bens para alguma outra empresa, para algum órgão. É interessante que esse contrato continue a ser cumprido, ser prestado, ser fornecido. Por quê? Porque vai possibilitar o quê? Que venha recursos, que venha mais recursos, que entre dinheiro no caixa da massa falida, de forma que posteriormente eu possa utilizá-lo para o pagamento do saldo devedor, pagamento do passivo. Tá tranquilo? Agora, caso o administrador judicial não se manifeste expressamente sobre a continuação ou não de determinado contrato, o que pode fazer o contratante? Ele pode interpelar o administrador judicial no prazo de 90 dias, contado da assinatura do termo de nomeação, para que dentro de 10 dias declare se cumpre ou não o contrato. Feita essa interpelação por meio de notificação extrajudicial ou por carta com aviso de recebimento, AR, né, no correio, se o administrador silenciar-se ou negar-se a continuar o vínculo contratual, o contratante terá direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário. Então, nomeado ali o nosso administrador judicial, após a decretação da falência, eu sou um contratante lá do falido. E a pessoa que foi nomeada não falou se vai continuar ou não aquele contrato. Eu vou interpelá-lo judicialmente, então, no prazo de 90 dias, de até 90 dias, contados da onde? Contados da assinatura do termo de sua nomeação, para que, em 10 dias, o administrador judicial declare se ele vai ou não cumprir aquele contrato. Certo? Se ele não fala nada ou negar-se a continuar o vínculo contratual, eu posso então pedir ali, né, indenização, e o valor que vai ser apurado em um processo ordinário, ele vai fazer parte do crédito quirografário, aquela classe de crédito quirografário, tá certo? Muito bem, quero mais uma vez agradecer a companhia de vocês aqui nesse vídeo e até a nossa próxima aula. Até mais!